O transporte de 15 veículos distintos será realizado em 3 carretas. A primeira com capacidade para transportar 6 veículos, a segunda com capacidade para transportar 5 veículos e a terceira com capacidade para transportar 4 veículos. Qual o número de maneiras que os veículos podem ser transportados? Então, antes de iniciar a resolução, tá? Eu refleti muito sobre a forma como o exercício foi escrito, né? O enunciado foi colocado, e ele realmente não é muito objetivo. Aí eu vou mostrar para vocês. Certamente você ficou com a dúvida mortal de se é um arranjo ou se é uma combinação. E falo para você, essa dúvida não é uma dúvida besta neste exercício, tá? Porque nós temos que pensar o seguinte: ele quer saber o número de maneiras que os veículos podem ser transportados. Então verifica só. O bom é que a diferença desse exercício confuso já nos ajuda a entender o que é combinação e o que é arranjo. Então vou supor o seguinte, tá? Que eu tenho aqui uma carreta que tem 3 posições, tá? 3 lugares, carregam 3 carros. E eu tenho aqui um carro roxo, um carro preto e um carro vermelho. Tá? Se você distribuir esses 3 carros nessas 3 vagas, você poderia colocar o roxo primeiro, poderia colocar o preto por último e o vermelho no meio. Isso seria uma forma de transportar. Poderia transportar os mesmos 3 carros de maneira diferente. Colocar primeiro, por último, por exemplo, o roxo, o preto no meio e o vermelho no início, tá? Então, aqui está basicamente a diferença entre arranjo e combinação. A combinação, ela entende que essas duas formas de dispor esses 3 veículos é a mesma. Porque em combinação não importa a ordem, importa o conjunto. Então, se eu tenho roxo, vermelho e preto, e vermelho, preto e roxo, são os mesmos 3 carros, só que colocados de maneira diferente. Se for arranjo, considera isso aqui 2 combinações diferentes, tá? Então já começa a dúvida no exercício aí. O que ele considera maneira diferente de transportar veículo? É maneira entre as 3 carretas ou maneiras diferentes entre o menor, dentro da mesma carreta. Então, se você pensar, né, as carretas aí geralmente que transportam veículos são cegonhas, né? Então tem a parte do segundo andar, tem o térreo ali. Então, o preto, por exemplo, o veículo preto transportado na primeira fileira do andar de cima, do segundo andar, né? É diferente de eu transportar o preto no primeiro andar. Se você contar com uma combinação dentro da mesma carreta, certo? Pela experiência que eu tenho em resolver exercícios de combinatória, acredito que o exercício, perdão, considere maneiras diferentes de transportar veículos distintos. Então seria aqui um caso de combinação. Então o exercício, ele considera a mesma maneira, os mesmos carros, só que combinados de maneira diferente dentro do veículo. Então, roxo, vermelho e preto, e vermelho, preto e roxo, é a mesma combinação, não é uma maneira diferente de transportá-los, certo? Então vamos partir por aí, certo? Então é um caso de combinação, tá? Se a maneira de ordenar dentro de uma carreta não altera, então é um caso de combinação. Daí a gente lembra que a combinação de n tomado a p, a fórmula, né? É n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Entendido?
Então, já decidimos que é uma combinação. Então, aqui está a fórmula da combinação. Só que tem outro porém, tá? Tem outro porém. O exercício não nos indicou se a primeira carreta, aqui cabe 6 veículos, será a primeira a ser preenchida. E se a segunda carreta será a segunda a ser preenchida. E se a última será, se a terceira será a última a ser preenchida. Porque isso modifica, tá? Se a primeira carreta, veja só, então eu tenho aqui 3 carretas, certo? Se a primeira carreta for a primeira a ser preenchida, nós teremos aqui uma combinação de 15 veículos tomados 6 a 6, porque a primeira carreta pode levar 6 veículos. Preenchida a primeira carreta, a segunda carreta será uma combinação de 9 tomado 5 a 5. Por que 9? Porque 6 carretas já foram levadas pela primeira. Perdão, 6 carros foram levados pela primeira carreta. Então sobrou apenas 9 para a gente combinar com as demais carretas, certo? Então 15 menos 6 dá 9. E por que 5? Porque a segunda carreta ela pode levar 5 veículos. E para finalizar, nós temos aqui a terceira carreta e essa terceira carreta vai combinar o restante que sobrou. Então, aqui já foram 6 carros, aqui já foram 5, então sobraram 4 carros. Então, 4 carros eu vou combinar elas de 4 maneiras, porque a última carreta ela tem capacidade de levar os 4 que faltaram. Por que eu coloquei isso para você? Porque se essa for a ordem de carregamento, nós vamos somar essas combinações. Agora, se a ordem de carregamento não está ordenada, daí nós vamos multiplicar. Porque eu também poderia ter a possibilidade de fazer o seguinte: de carregar a terceira carreta primeiro, de carregar depois a primeira, e a última a ser carregada seria a segunda. E daí eu teria uma outra combinação, porque a terceira carreta ela só transporta 4 veículos. Então eu teria inicialmente 15 veículos para combinar 4 a 4. A primeira, daí ficaria o quê? Uma combinação de 11 carretas tomadas 6 a 6. Por quê? Já carreguei 4 veículos aqui, 15 tira 4, sobra 11. E a primeira carreta, ela leva 6 veículos, por isso que eu vou combinar 11 tomados 6 a 6. Carreguei 6 aqui, 6 menos 11, fica 5. E a segunda carreta, ela leva 5 veículos, então ficaria uma combinação de 5 tomado a 5. Conseguiram entender que o exercício não foi muito claro, né, em colocar para a gente que não vai ter ordem de carregamento. Nós temos 3 carretas, uma delas leva 6, a outra leva 5 e a outra leva 4. Se ele colocasse dessa forma, não importaria não importaria a ordem de carregamento. Mas quando ele coloca no enunciado, né, que a primeira tem capacidade para 6 veículos, a primeira a ser carregada ou a primeira simplesmente para designar uma carreta? Então, isso não ficou bem claro no enunciado, tá? Então, neste caso, eu, né, acho que a ordem que foi colocada aqui será a ordem de carregamento. Se for a ordem de carregamento, a resposta vai vir da soma dessas combinações. Se não for a ordem de carregamento, nós vamos ter o seguinte. Agora deixa eu apagar isso daqui e colocar uma multiplicação.
Então, assim, se não interessa qual carreta será preenchida primeiro, nós vamos pegar essas combinações e permutar elas. O que é permutar? É multiplicar. Então, aqui eu teria 9 com 5, aqui teria 4 com 4. Modifica o resultado? Claro que modifica, né? No terceiro, nós teríamos aqui muito mais possibilidades, ou melhor, maneiras de transportar esses veículos. Se for restrito à primeira, o número cai consideravelmente. Eu vou calcular as duas para vocês, tá? Então, para a gente não ter aí nenhum prejuízo na resposta. Mas espero que eu tenha explicado, né, por que o enunciado não foi tão objetivo. Deixou algumas lacunas aí que, dependendo da interpretação, pode ter respostas diferentes, tá? Muito bem, vamos calcular essas combinações e depois a gente aplica, né, na primeira, a soma das combinações que nós encontrarmos e na segunda opção, a multiplicação. Então vamos iniciar pela combinação de 15 somado 6 a 6. Então, aplicando a combinação, nós vamos ter 15 fatorial sobre n menos p. Então, aqui fica 15 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Então, aqui em cima, nós vamos permanecer com 15 fatorial. 15 menos 6 dá 9 fatorial vezes 6 fatorial. Então, para calcular isso daqui, se você quiser diretamente botar na calculadora, é tranquilo. Eu vou ensinar a quem ainda não trabalha com combinação ou não está acostumado a calcular manualmente combinação. Existe uma forma mais simples de resolver. Não precisa você calcular quanto que é 15 fatorial, porque é um número muito grande, dividir por 9 fatorial vezes 6 fatorial. Então você faz o seguinte, esse primeiro termo aqui, você vai abrir até chegar no maior fatorial que está no denominador. Então, o maior fatorial que aparece aqui é o 9. Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar esse 15 e vai abrir em 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 e vezes 9 e bota um fatorial no 9. Porque aqui continuaria. Mas como nós estamos simplificando, embaixo tem um 9 e aqui tem o 6 fatorial. Então, o 6 fatorial você pode abrir também. Então, fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora começa o show de simplificações. Então, ó, o 9 fatorial cancela com este 9 fatorial. Você pode, por exemplo, simplificar o 6 com 12. Sobra o 2 aqui em cima. Esse 2 cancela com esse 2 aqui embaixo. Depois tem o 5, múltiplo de 15, né? Então, cancela 15 com 5, sobra 3. Esse 3 aqui em cima cancela com esse 3 aqui. Depois, você tem o 4. O 4 pode simplificar com 14. Aqui sobra 7 e aqui sobra 2. Só que esse 2 pode simplificar com 10. Então, aqui cancela e aqui sobra 5. Então, dessas contas todas aqui, nós ficamos com 15 combinação com 6. O que sobrou aqui em cima? Sobrou 7 vezes 13 vezes 11 vezes 5. Embaixo sobrou quem? Ninguém. Sobrou 1 mais 1, ele é divisor de todo mundo, né? Então, na verdade, é só você multiplicar esses camaradas aqui. Então, 7 vezes 13 vezes 11 vezes 5, você tem 5.005 possibilidades. Tá? Então, vou anotar aqui embaixo, combinação de 15 tomado 6 a 6, 5.000
e 5. Vamos agora apagar aqui e calcular a próxima. E já diminuiu, né? Agora uma combinação menor. Combinação de 9 tomado 5 a 5. Então, você vai ter 9 fatorial, 9 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Isso dá 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. Eu vou abrir em cima até que fatorial? Até o 5, porque é o maior, né? Então, sempre simplifica sempre com maior, para não ter que efetuar tantos cálculos. Então, fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5 fatorial trava. Já pode abrir o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. E agora começa a simplificação. Então, este cancela com esse. O 4 pode simplificar com 8, sobram 2 aqui em cima. Esse 2 cancela com esse 2. Depois, o 3 pode simplificar com 6, sobra 2 aqui também. E o 1 não vai alterar em nada, né? Então, 9 combinação com 5 fica 9 aqui em cima, vezes 7, vezes 2. E embaixo, né, permanece 1, que é divisor de todo número. Então, 9 vezes 7 vezes 2 dá 126. Então, aqui fica 126. Vamos anotar aqui no cantinho. Combinação de 9 tomado 5 a 5, 126 possibilidades. E para o final nós temos 4 combinação com 4. E tem espaço para calcular aqui embaixo, então eu vou calcular. Bom, quando o número de elementos é igual ao número de combinações que você precisa fazer, sempre vai dar 1 na combinação, tá? E você pode ver isso numericamente. Você vai ter 4 fatorial dividido por n menos p. Então, fica 4 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Você já pode, de cara, simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Então, aqui em cima sobra 1. 4 menos 4 tem 0 fatorial. Fatorial de 0, por definição, é 1. Então, fica 1 dividido por 1, e isso dá 1. Óbvio, né? Você tem 4 carros e só tem 4 espaços, só existe uma forma de carregar, que é os 4 de uma vez só. Então, a combinação aqui é 1. Perceba que se fosse arranjo, né, teria várias outras formas de você combinar aí. Tá bem? Bom, calculei então todas as combinatórias, agora a gente vai para aquele nosso dilema, né? E daí eu deixo a critério de vocês a resposta. Se a ordem que aparece das carretas for a ordem de carregamento, nós temos a resposta de cima. Se não importar a ordem de carregamento, nós temos então mais possibilidades. Então, aqui em cima vai ficar 5.005 mais 126 mais 1. E aqui embaixo fica 5.005 vezes 126 vezes 1. Então, nós vamos ter respostas diferentes. 5.005 mais 126 mais 1. Então, aqui ficaria 5.132. E aqui embaixo um número muito maior, né? Vezes 126. Daria 630.630. Muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido, né, que nem sempre um problema que envolva combinatória é tão simples a gente resolver, tá? Há diferentes interpretações. Na minha opinião, tá?
Eu acho que essa segunda é a mais provável, tá? 630.630. Embora o enunciado tenha colocado, né, que a primeira carreta tem a capacidade de 6 veículos, a segunda com 5 e a terceira com 4, o que dá a interpretação de que essa vai ser a ordem de carregamento. Então não tem como você, por exemplo, iniciar o carregamento da terceira carreta primeiro, tá? Bom, enfim, se você puder então escolher qual das carretas será carregada primeiro, vai ser a segunda resposta. 630.630. Se a ordem já for definida, que vai ser a primeira carreta a ser carregada e assim por diante, a resposta é a primeira, tá bom? Com isso, finalizamos esse exercício.